A China vem passando por problemas realmente complexos em sua economia, principalmente no setor imobiliário, que representa mais de 25% do PIB total. E mais, o setor imobiliário é onde está a maior parte das reservas da poupança dos chineses. Eu fiz um outro vídeo há pouco tempo que está disponível no meu canal explicando mais detalhadamente sobre o mercado imobiliário chinês. Como aquelas cidades em que são divididas em Tier 1, Tier 2, Tier 3 pelo governo chinês, ou seja, baseado no tamanho deles, mostrando que mais de 80% das construções de novas casas na China estão concentradas em cidades Tier 2 de tamanho médio ou pequeno, quando ainda você vê um fluxo de pessoas em sentido às cidades grandes em busca de melhores empregos. Ou seja, aí a gente vê uma vasta quantidade de cidades fantasmas na China. Como eu mostrei naquele vídeo, cidades onde foram construídos várias casas e vários prédios e ninguém mora. Ou seja, é bem provável que mais cedo ou mais tarde esses imóveis caiam de preço ou simplesmente as pessoas que compraram não tenham condições de pagar e as empresas irão à bancarrota, as incorporadoras e as construtoras. Ou seja, tudo isso foi construído com intervenção estatal, causando um boom de crescimento desde o começo dos anos 2000 com toda a parte de infraestrutura, e o mundo discutia se a China seria o primeiro país do mundo em breve. Será mesmo? Aqui vamos analisar alguns pontos importantes que vem acontecendo que colocam em xeque todo esse crescimento e a dificuldade da China em se transformar numa economia de consumo para os próximos anos. Claro, quando você constrói do nada, precisa de mão de obra, tem mão de obra barata, você tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, agora 1,5 bilhão, você tem um boom de crescimento. E essa foi a primeira fase de infraestrutura usada com dinheiro público e endividamento lá no começo dos anos 2000. Agora, o transformar em uma economia de consumo, o desafio ele tem se mostrado extremamente grande. E o que a gente vê hoje em dia é que o capital da China ele vem saindo de lá, seja das pessoas físicas, seja executivos, sejam empresas chinesas ou multinacionais que agora com a desglobalização a gente vê um caminho de saída, as empresas voltando para seus territórios, seus países ou mais próximos a eles. Até depois das draconianas medidas anunciadas pelo Partido Comunista Chinês durante a pandemia, que já foi amplamente discutida aqui nesse canal. Pois bem, só fazendo um parênteses aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, além de compartilhar, se inscrever no canal, que isso realmente me ajuda, dá um like, comenta aqui se você acha que faz sentido isso que a gente está falando da China. A China realmente conseguirá passar os Estados Unidos? Será mesmo? E mais, deixo aqui também o QR Code na tela da minha comunidade Liberdade Sem Fronteira. Lá a gente faz vídeos semanais, encontros mensais ao vivo, personalidades das mais diversas áreas que vão falar para os membros exclusivos, além de falarmos sobre livros, filmes, sempre sob o ponto de vista econômico, com as consequências políticas mais aprofundadas. Lá não tem censura, lá a gente fala o que verdadeiramente acredita. Bom, aqui também, mas aqui a gente precisa de certos cuidados na tal democracia que o Brasil vive. Lá é o nosso ambiente, estamos inclusive gerando muito negócio entre as partes envolvidas, de pessoas que têm pilares muito semelhantes entre a gente. Então acesse aqui, link no descritivo e compartilhe o vídeo. Pois bem, voltando aqui, a China é o capital que está saindo do país. O Partido Comunista Chinês, com as suas ações centralizadoras, ele vem afugentando o capital da China, tanto local como internacional. A gente vê uma desaceleração alarmante do setor imobiliário, como eu acabei de falar, que é o principal depósito de poupança das famílias chinesas. Grande parte das famílias chinesas que estão comprando um novo imóvel estão comprando o segundo para investimento. É cultural na China você ter um investimento imobiliário. Mas lá falta transparência, a gente não sabe se os dados são reais, aqueles que são anunciados. Nós vemos proibição de publicar hoje qualquer dado que seja mais ou menos negativo sobre a China. Então a gente tem que tomar decisões com aquilo que nos é divulgado pelo Partido Comunista Chinês, que muitas vezes é bastante duvidoso. A gente vê uma imensa restrição de capital, o que obviamente
dificulta a atração de investimentos. A China também fecha as portas para muitos investidores em vários setores, por exemplo, como redes hoteleiras. Portanto, a gente vê um controle central na mão do Partido Comunista Chinês que faz o investidor pensar algumas vezes se vai mandar o dinheiro para lá com algum medo de, caso queira tirar, tenha que passar por uma restrição e não consiga tirar o capital de lá. Inclusive, a dificuldade é imensa em conseguir vistos ou residências na China. E muitos executivos estão com medo, porque há verdadeiros relatos de que alguns executivos que possuem empresa na China, executivos de fora, vão para lá e alguns tiveram seus vistos de saída recusados. Ou seja, será mesmo que executivos continuarão visitando as suas operações na China ou manterão as operações por lá? Bastante desafiador esse tipo de coisa. A China é um país com 17 trilhões de dólares de PIB, do Produto Interno Bruto. O PIB nominal nos Estados Unidos, que está pouco acima dos 23, 24 trilhões de dólares, você pode falar, olha, está muito parecido. Mas quando nós analisamos o PIB per capita, ou seja, o montante total do PIB dividido pela população, o PIB per capita dos Estados Unidos é infinitamente maior do que o da China. O da China está na casa dos 14, 15 mil dólares, quando o dos Estados Unidos ultrapassa os 65 mil dólares. Então, tem ainda um campo muito grande para alcançar os Estados Unidos. E o PIB per capita é muito mais válido como análise de riqueza do que simplesmente o PIB nominal como um todo. A China vem cada vez exportando mais produtos manufaturados, que muitos desse capital que sai da China, que eu vou mostrar agora aqui, ele acaba tendo um certo equilíbrio com as exportações pujantes chinesas e entra uma quantidade de dólares nessas exportações. E isso acaba a equalizar ou tende a equilibrar, segundo o governo chinês, mas os dados não são confiáveis. Inclusive, o governo chinês fala que a situação está tranquila, mas veremos. A China vem cada vez exportando mais painéis eletrônicos, carros elétricos, painéis solares, carros elétricos, enfim, e tem uma entrada de capital, mas a saída vem crescendo brutalmente, inclusive das famílias, e isso é uma situação que preocupa. Saiu uma matéria na The Epoch Times detalhada sobre a Evergrande, a principal incorporadora da China, que eu já fiz outros vídeos sobre isso, mostrando que ela está em situação de falência. Veja um trecho que eu peguei dessa matéria aqui. A crise Evergrande se arrasta por mais de 2 anos e pode estar atingindo um ponto de inflexão. É a incorporadora mais endividada do mundo, com mais de 300 bilhões de dólares em passivos. Apesar de sua liquidação ter sido prorrogada, dizem os analistas, ela parece iminente. Acrescentam que a Evergrande nunca obteve lucro desde a sua fundação e que o seu objetivo principal sempre foi a obtenção de financiamento para alimentar o seu balanço inflacionado e manter o Partido Comunista Chinês funcionando. Os passivos excedem os ativos por uma margem muito ampla e o fato de que os seus credores dificilmente renunciarão aos seus passivos, uma reestruturação é extremamente difícil e parece quase impossível, disse Nigel Stevenson, analista da GMT Research com sede em Hong Kong. A Evergrande tornou-se o exemplo do problema da dívida do setor imobiliário chinês. De acordo com Barclays, 1,6 milhão de proprietários não receberam os seus imóveis no valor de bilhões de dólares que já pagaram. Se a empresa declarar falência, serão os maiores perdedores e provavelmente Pequim enfrentará o risco de uma agitação civil. Veja como é importante esse ponto da incorporadora. E essa é uma. Tem várias incorporadoras chinesas gigantescas nessa mesma situação. Falei um pouco da balança comercial, a diferença entre exportações e importações da China, que faz com que ainda, mesmo com a saída de capital chinês, como a gente vai mostrar, você vê uma entrada pela conta de exportações, a balança comercial ela é superavitária. Hoje que eu estou gravando, quinta-feira, saíram os dados da balança comercial chinesa. Ou seja, o saldo líquido está positivo em 68 bilhões de dólares. Se exportou mais 68 bi do que importou. Esse foi o primeiro mês em 7 meses que a exportação cresceu. Ela cresceu levemente frente ao mês passado que tinha tido uma queda de quase 7%. E as importações caíram. Quando as importações caem, mostra também uma fraqueza na economia interna chinesa, tá? Mas ainda a gente vê o fluxo de entrada via conta de exportações.
mas com uma economia interna já mais complicada. Olhando sobre a ótica do mercado financeiro, a gente vê aqui vários gráficos e esse que a gente vê que aparecem vários candles, ou seja, várias velinhas, que é, olhando o gráfico do lado direito, o que apresenta uma queda de menos 25% é o índice das bolsas chinesas em 5 anos. Nos últimos 5 anos, o índice chinês caiu 25%. Enquanto isso, índices dos fundos dos países emergentes subiu 2,73%. Já o índice dos países emergentes, com exceção da China, subiu 14,72%. Europa subiu 53% e o S&P subiu 75%, contrastando, obviamente, os principais índices do mundo com o índice chinês, que caiu 25%. Portanto, esses históricos de saída, ele não é a primeira vez que isso acontece. Há 8 anos atrás, em 2015, a China passou por um problema de saída de capital em que o Banco Central chinês teve que gastar por volta de 100 bilhões de dólares por mês para sustentar o valor da moeda. Quando você tem uma fuga de capital, naturalmente a moeda, o yuan, perde valor, e o yuan perde valor, isso causa diversos desarranjos que o Partido Comunista Chinês não queria, tá? Nos últimos 2 meses, a moeda chinesa frente ao dólar atingiu a mínima em 16 anos, bateu 7,30 yuans por dólar, agora está 7,15, mas mesmo assim apresentou uma desvalorização expressiva nos últimos tempos. Vamos lembrar que uma desvalorização da moeda também estimula as exportações, que acaba favorecendo pela entrada de dólares para sustentar essa saída massiva que vem por uma falta de confiança, por um controle draconiano, como eu falei, do Partido Comunista Chinês, controles de capitais e, obviamente, isso ninguém quer para o seu capital. Algumas matérias aqui amparando isso, ou seja, o saldo net, o saldo líquido de fundos na China atingiu a mínima nos últimos 7 anos em setembro, ou seja, a saída líquida de capital, a diferença entre entrada e saída é a maior nos últimos 7 anos. Mais capital saindo do que entrando. Quanto? Atingiu 54 bilhões de dólares de saída em setembro. Esse é o máximo, o montante máximo, desde janeiro de 2016. Vamos lembrar que se a gente olhar aqui no último parágrafo, também em amarelo, como eu falei, as empresas estrangeiras, elas têm acelerado a saída de capital, mostrando que não são apenas as pessoas físicas que querem sair, mas são pessoas físicas, são famílias, são empresas e, portanto, isso leva, sim, uma preocupação à China como um todo. 54 bilhões de saída no mês de setembro. Esse poderíamos dizer que é o capital de curto prazo, da forma como ele entra, ele sai. Mas o capital de longo prazo, aquele que serve como investimento mesmo, que vai para o país para ficar lá por muito tempo de investimento, pela primeira vez desde 1998, a saída de capital de longo prazo é maior do que a entrada em 12 bilhões. Então o capital de curto prazo já saiu 54 bilhões em setembro, no saldo líquido que está negativo em 54 bi. Já para o capital de longo prazo, pela primeira vez desde 1998, o saldo líquido também é negativo em 12 bilhões. Portanto, não são apenas estrangeiros, mas o chinês local também não está confiando na própria moeda, que mais barata favorece as exportações e favorece também o Partido Comunista Chinês, centralizando cada vez mais na sua mão esse poder. Uma outra matéria interessante que saiu em alguns jornais foi que barras de ouro e apartamentos no Japão, como milionários estão tirando seus dinheiros da China. Famílias chinesas estão enviando dinheiro para o exterior, um sinal de preocupação com o futuro econômico e político do país. Mas uma moeda mais barata também está ajudando as exportações. Veja, os chineses endinheirados transferiram centenas de bilhões de dólares para fora do país esse ano, aproveitando o fim das precauções com a Covid-19. Ao todo, estima-se 50 bilhões de dólares, que dá 243 bilhões de reais, mais ou menos, por mês tenham sido retirados da China esse ano, como eu falei agora há pouco, tá? E se a gente olhar aqui em mais fuga, esse ouro que é vendido na China, ele está sendo vendido a uma média, segundo essa mesma matéria anterior, 7%
mais caro do que em outros locais. Ou seja, a demanda por ouro na China é muito alta, como mostrou essa matéria. E por que a demanda é alta? Justamente como é um meio de fuga de levar o seu capital para fora da China. Os chineses também, eles são hoje os principais compradores de apartamentos em Tóquio, que custam por volta de 3 milhões de dólares, isso daria mais ou menos 15 milhões de reais. E geralmente pagam com malas de dinheiro, segundo analistas da própria China. Antes da pandemia, os compradores chineses normalmente compravam apartamentos estúdio em Tóquio por 330 mil dólares ou menos para alugar, segundo aquela mesma matéria anterior. Agora, eles estão comprando unidades muito maiores e obtendo vistos de investimento para realocar suas famílias no Japão. Bastante complexa essa situação de fuga de capital. E naquela mesma matéria mostrando aqui que os chineses surgiram como os principais compradores dos apartamentos em Tóquio, custando por volta de 3 milhões e pagando com malas de dinheiro. Mas veja, não apenas pessoas físicas comuns, como eu e você, ou o chinês convencional. Membros do Partido Comunista Chinês também foram pegos com operações de private equity. Aquelas operações em que criam fundos de private equity, que compram participações em ações, e essa matéria mostra que essas empresas estavam prestes a fazer a IPO e, portanto, eles foram pegos tendo informação privilegiada e investindo o seu próprio dinheiro fora da China em private equity. Membros do Partido Comunista Chinês que proíbem esse tipo de operação. Ou seja, está claro que nem eles conseguem confiar no próprio sistema comunista. Mas isso também não é novidade para ninguém. Comunismo para todos, socialismo para todos, capitalismo para aqueles que dizem que o socialismo e o capitalismo é positiva. E aí a gente chega na questão de Hong Kong, que até 1997 ela estava sob administração do Reino Unido. Depois de 97 ela passou para a China e Hong Kong era considerado, digamos, o bastião da liberdade. Um dos países extremamente livres que cresceu e desenvolveu e aumentou demais o seu PIB, o PIB per capita, por conta da liberdade econômica e das transações internacionais. Inclusive, quando o Reino Unido devolveu para a administração chinesa, a China prometeu manter ali, digamos, dois sistemas, a China mais fechada e Hong Kong com certa liberdade. E agora ela vem avançando sobre Hong Kong, inclusive, como mostra aqui, a imprensa livre de Hong Kong está sendo destruída. E isso não é apenas uma matéria. Liberdade de imprensa tem queda histórica em Hong Kong. Relatório divulgado por instituição afirma que esse é o pior índice de liberdade de imprensa desde 2013. Portanto, sim, a China vem avançando sobre a ilha de Hong Kong, acabando com a sua liberdade, e Hong Kong é um dos lugares, uma ilha que sempre atraiu bastante investimento, tá? E um outro problema da China é a situação demográfica para a gente chegando ao final. Ou seja, há uma expectativa brutal por conta daquela política do filho único no começo dos anos 2000, que a China, mais uma intervenção estatal, mais uma intervenção do Partido Comunista proibindo as famílias de terem filho, que a população até 2100 diminuirá 50% na China. Isso é brutal, enquanto a Índia continua com demografia positiva e ambos estão com 1,5 bilhão de habitantes hoje. Mas olha só que interessante esse gráfico, que mostra que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, depois de ter atingido 925 milhões em 2011, a população em idade de trabalho atingirá por volta de 700 milhões em 2050. Se essas previsões continuarem igual, em 2100 serão apenas 400 milhões de pessoas com idade de trabalho na China. Então, como falamos, isso mostra não apenas a demografia negativa, mas também executivos, cidadãos, empresas querendo e tentando fazer de tudo para ir embora. Você vê mais pessoas indo embora da China ou querendo ir embora da China do que indo morar. Então, além da demografia negativa de chineses, você vê uma fuga ou tentativa de saída do país. Inclusive, como mostra esse gráfico aqui, em que a gente vê, mesmo nos anos 2000, antes dos anos 2000 ali, uma saída negativa de quase 900 mil, diminuiu agora, obviamente, tem mais restrições, diminuiu, mas mesmo assim
o número é negativo e a projeção continua sendo negativa lá para frente, ou seja, mais gente saindo ou querendo sair da China do que entrando. E isso traz uma complicação final. Eu não consigo acreditar que o yuan vai suplantar o dólar no curto prazo. A gente pode ver uma concorrência maior ao dólar nas próximas décadas, mas o dólar ainda é a moeda mais usada que tem um amparo na confiança das pessoas. Sim, o déficit americano é complicado, isso causa problemas, mas você tem muito mais liberdade para investir nos Estados Unidos sem restrições de capitais ou controles do mesmo do que na China. Então, hoje, podemos ter Bitcoin, podemos ter o ouro que vem subindo, esses dois ativos, como eu fiz um vídeo nessa semana que está disponível lá no meu canal, aqui no meu canal do YouTube. Você vê esse tipo de fuga para qualidade, seja Bitcoin, seja ouro, seja título público americano para ganhar juros, mas também o dólar passa a ser, ou continua sendo, na minha opinião, será por bastante tempo ainda, uma moeda de confiança. Portanto, é um desafio muito grande para a China alcançar os Estados Unidos, que no curto prazo, para mim, não conseguirão. E a situação é extremamente complexa, extremamente grave na economia chinesa, que para curar os excessos de um intervencionismo e controle estatal brutal, eles recorrem a mais intervencionismo e mais controle estatal ainda.